Novela. Não é só na televisão que a gente tem esse estilo de narração. Na literatura também há as novelas e elas são uma boa pedida para quem quer começar a ter esse costume da leitura, porque elas são menores, né? Na prosa a gente tem primeiro o romance, depois a novela e depois o conto, na escala do tamanho, né? E eu vou indicar uma novelinha, Noites Brancas, do Fyodor Dostoiévski, um autor russo muito consagrado. E essa novela aqui, ela faz parte da primeira fase do Dostoiévski. Antes de ele escrever os seus principais romances, que são Crime e Castigo e Os Irmãos Karamazov, ele escreveu algumas novelas, entre as quais essa de cá. Ou seja, para você que quer ler literatura russa, mas não quer começar com um Guerra e Paz, um cadatal desse, de cara, eu até é mais recomendável que você comece com menor, essa aqui é uma boa opção. Bom, eu comecei falando da novela. A novela, uma das características dela na literatura, além de ser curta, é que ela tem poucos personagens. E essa aqui, por exemplo, ela vai nos trazer apenas dois personagens principais que ficam ali interagindo. Qual o contexto? O contexto é século XIX, São Petersburgo, na Rússia. Como começa essa história? Importante dizer que ela tem 5 capítulos e 4 deles se passam durante a noite. Tanto é que o primeiro se chama a primeira noite, a segunda, a terceira, a quarta noite e por fim a manhã. Como começa? Começa ali com o nosso narrador personagem que sequer é nominado, a gente não sabe o nome dele, a gente sabe que é um homem jovem, tem seus 26 anos, seus compatriotas ali ficam com a impressão que todos estão indo para o campo e ele está ficando sozinho. E por falar em sozinho, essa é uma das principais características do personagem, ele é muito solitário. Tanto que ele se refugia nos seus, como ele se diz, um sonhador, ele se refugia nos seus sonhos, porque ele se vê incapaz de se relacionar com outras pessoas. Ele é muito ansioso, muito melancólico, porque não consegue ter essa interação social, quando em uma noite, na primeira noite, que vai ser o primeiro capítulo, ele vai se aproximar de uma mulher. E quando ele vai chegar perto dela, ele percebe que ela meio que começa a fugir dele e uma outra pessoa, um outro homem embriagado começa a persegui-la. E ele se vê numa situação que ele vai lá e intervém para que ela não fosse mais incomodada por aquele bêbado. E ele agradece aos céus porque aquela foi a oportunidade que ele teve de começar um diálogo com essa que vai ser a nossa segunda personagem aqui, a Nastienka, seria Nastácia, que é uma moça de 17 anos que a gente vai perceber a partir da interação dos dois que ela também tem certa dificuldade em interagir com outras pessoas. Ela vive com a avó cega, que é muito super protetora, que não a deixa sair. E a gente vai começar a conhecê-los a partir dessa interação, que torna a narrativa um pouco mais dinâmica, é que ela é permeada de discursos diretos entre esse nosso personagem, que a gente não sabe o nome, e essa personagem, que é a Nastienka. Então, essa é uma característica também da narrativa, ela é rápida. E apesar de ser curto, eu acho que esse é um mérito do autor e do narrador, ele consegue, como os dois personagens são solitários e ansiosos, o texto é escrito de uma forma que o leitor também vai ficando ansioso para saber o que vai acontecer, muito embora sejam só dois personagens ali interagindo, até que a gente vai descobrir que a Nastienka tem ali um amor, então uma espécie de triângulo amoroso, no qual o terceiro só vai aparecer mais ao final da narrativa. Então, ela é uma narrativa rápida, simples. E esse é um mérito do autor, nos deixar tão ansioso quanto os personagens para saber o final dessa história. Um trecho, por exemplo, é quando o narrador diz o seguinte:
quando ele fala que conseguiu conversar com a Nastienka e a partir daí eles vão se encontrar outras noites no mesmo horário às 10 da noite. O próprio Deus me enviou a senhorita, o meu bom anjo, para me dizer e provar isso, agora quando estou sentado ao seu lado e falo consigo. Tenho medo de pensar no futuro, pois no futuro está novamente a solidão. Novamente esta vida inútil cheirando a mofo, e com o que vou sonhar se desperto, fui tão feliz ao seu lado. Ó, bendita seja, senhorita, minha querida, por não ter me rejeitado logo na primeira vez. Porque agora posso dizer que vivi ao menos 2 noites em minha vida. Então ele é muito dramático, inclusive até da maneira como ele se expressa. Essa é outra característica desse narrador. Na verdade, tanto ele quanto a Nastienka, eles têm essa personalidade dramática, angustiada, ansiosa, né? Então, essa é uma das características marcantes da história. O título do livro se chama Noites Brancas, porque faz alusão a uma época de verão lá em São Petersburgo, na Rússia, no qual o sol não se põe por completo. Então, cria-se um ambiente um tanto quanto fantasmagórico, meio branco. Então, isso é uma característica daquele país em uma dada época do ano. Fica aqui a dica para você que quer ler literatura russa, mas não quer começar com os calhamaços, como Crime e Castigo e Irmãos Karamazov. Então é uma boa pedida para começar devagarzinho a conhecer o Dostoiévski. Fica a dica.